tive aula com o Alexandre de Moraes, Lewandowski, conheci a Janina Pascoal. Meu pai me falava muito na época: Renan, você é um menino muito inteligente, mas você é muito fraco. Aqui você é acusado de tráfico de drogas, não sei o que, não entendi nada. Eu perdi tudo. Quem é Renan, cara? Qual é a trajetória do Renan, além de músico, de uma liderança política? Você é o presidente do Missão, cara? Sou. Além de ser presidente do Missão, porra, da onde surgiu esse cara, esse Renan, meu irmão? Vamos lá, pra vocês entenderem a alma, a cabeça e a história. Eu tenho 42 anos, eu nasci num bairro de classe média de São Paulo, a Moca. Moca talvez lembre o que era antigamente o bairro da Tijuca, talvez aqui no Rio de Janeiro. Era um bairro de operário italiano, meu pai advogado, minha mãe psicóloga. Sempre fui um grande aluno na escola, meu pai ficava falando muito de história comigo, então eu adorava história militar, é uma coisa que eu... Alexandre Grande, Roma, sempre fui apaixonado. Minha mãe sempre muito dura comigo pra ser um bom aluno, então sempre tirei notas altas na escola. Era uma criança muito tímida, eu era muito, muito tímido. Alguns professores achavam que era esquisito, até meio autista, mas era uma criança funcional. Passo na faculdade de Direito da USP, em 2000 e... Vestibular difícil da porra, né? Difícil. Não sei como é que é hoje, era um vestibular de humanas mais difícil pra entrar. Lá eu tive aula com o Alexandre de Moraes, Lewandowski, conheci a Janina Pascoal, Roberto Eros Grau, Miguel Reale, conheci muita gente. Teve nota boa lá, cara? Na Sanfran, não. Não? Não, porque eu comecei a fazer política, comecei a trabalhar e odiei a faculdade. Arrumei briga com os professores. Eu era um aluno fura-greve, então tinha greve de estudante, eu arrumava briga com os estudantes. Mas eu aprendi muito lá. Lá foi uma escola de política e uma escola também de direito fabulosa naquele período. Mas eu larguei e queria virar empresário. Viro empresário, começo a trabalhar com recuperação de empresa. E por que começo a virar empresário rápido? Meu pai me falava muito na época: Renan, você é um menino muito inteligente, mas você é muito fraco. E é muito ruim ouvir isso, né? Então eu tocava, escrevia, sempre fui bom na parte de escrever e tal. Mas Renan, vai encarar um sindicato numa empresa que tá fechada agora. Vai ficar no banco de réus numa ação trabalhista. Vai virar homem, vai virar cascudo. Meu pai sempre foi um cara muito cascudo. E aí eu começo, primeiro eu aprendo um pouco com ele, depois eu começo a trabalhar com vendas, aprendo a lidar com vendedor, começo a trabalhar com projeto, com RH, com a parte financeira, lidar com factory, que a empresa que tá quebrada, você tem que lidar com factory, com a agiota, com as dívidas que o dono anterior contraía. Então eu aprendi muito, gerei casca, acabo virando um empresário, ali com meus 25, 26 anos, já pra 2009, 2010, pego uma cancha, começo a ir bem. E aí tem um evento que eu prometi que ia contar aqui, que é bem interessante, que tem a ver com questão de segurança, que é um caso de achaque policial, policiais civis lá em São Paulo, que me fez criar um MBL. Eu já era uma pessoa mais à direita, por questões próprias, particulares, mas um belo dia eu tava com meu pai, na empresa que meu pai tocava, não a minha, e aí eu tava com ele recebendo uma visita de clientes, fornecedores de tinta em pó. E aí aparece um monte de cara da Polícia Civil com uma foto do meu pai. Polícia, quem é Mário? Mário era o meu pai, né? Quem é Mário é engraçado, né? Porque ele te pegou atrás do armário, mas... Aí pega o meu pai, aí um sujeito chamado Ricardo, um armário gigantesco. Aqui você é acusado de tráfico de drogas, não sei o que, não entendi nada. Aí sai um sujeito que parecia um bandido, parecia um Oruan da vida, vem com um tijolo, não sabe identificar o que era. Aqui, ó, pegou flagrante e tal, leva ele preso. Aí levaram meu pai, detido pra delegacia, pra narcóticos de Jundiaí, e me fecham numa sala e falam: ó, você tem um advogado aqui da cidade? Chama um advogado da cidade, conhece, tem um nome aqui, eu tinha um que era da cidade, põe ele pra vir conversar com a gente, vamos ver o que teu pai aprontou e tal. Falei, entendi, isso aqui é um achaque, né? Fui pra delegacia e eles queriam 300 mil reais pra liberar meu pai. No dia tinha greve bancária, eu não tinha como nem sacar dinheiro, era uma loucura. E aí eu fechei 30 mil reais com ele, que era o que eu tinha ali em caixa, tal, na hora. Saco, dou, e eles combinaram assim: você vai pagar pelo menos 600 mil, 1 milhão, vamos combinar, mas 30 mil por mês, vai acertar. Eu falei, entendi. É um pau que eu tenho que ficar pagando, né, pra ficar operando. Só que eu tinha feito, coisa de 2 meses antes, parte daquelas manifestações de 2013. Não é pelos 20 centavos. E uma delas eu participei com o Ministério Público de São Paulo, contra a tal da PEC 37, à época. E ali eu fiquei amigo do Ministério Público de São Paulo. Então, foi horrível, né? Liberou meu pai, eu exigi que fizesse um BO, só pra eu falar, eu preciso justificar pros funcionários o que aconteceu, porque com uma ocorrência do que aconteceu, né? Eles me dando um papel, eu falei, eu vou tentar pegar os caras. E os caras falaram, Renan, já me deu uma grana, disseram que viraram amigo, não, você é amigo aqui, não sei o quê. Eu fui no mesmo dia encontrar os promotores e eles me apresentaram um corregedor da Polícia Civil de São Paulo, que chamava Sander Malaspina. E
2 dias depois eu fui encontrar ele, ele falou, olha, eu tô há 10 anos tentando pegar esses caras, eles são da narcótica, eles são envolvidos com crime organizado, eu nem falava de PCC à época. Você tem certeza? Eu adoraria, mas vambora. E aí me grampeou, começou a montar a operação, me lembro que eu tinha pra entregar o dinheiro, eu tinha que tirar xerox das cédulas pra dar o flagrante, e aí... Operação controlada, que a gente chama, né? eu não sabia. Controlada. Assim, com o dinheiro todo... como é que chama? Tinha xerox lá, xerografar, nem lembro, nem existe mais xerox hoje em dia. Telefone grampeado, encontro o ganso, e aí eles fazem a operação, pegam o ganso, e no carro desse ganso, que era um criminoso ligado ali aos policiais, tinha algemas que pertenciam àquela delegacia, armas que pertenciam à delegacia, e ainda o ganso, não, fica tranquilo que aqui é colega, eu vou chamar aqui os colegas lá, ele, vai chamar, chama lá. Prendi todo mundo, foi um momento maravilhoso pra mim, e o Sander, na época, ficou feliz porque ele queria pegar os caras há muito tempo, e aí uma das coisas que mais me marcou foi, quando eles foram tentar entrar com habeas corpus, e aí eu fui pra audiência, não só a delegacia de narcóticos da Civil lá de São Paulo mas todas as delegacias de polícia da região de Jundiaí foram lá apoiar eles. Isso. Então, tinha uma massa de investigadores e tinha delegado no meio, e eu indo lá encontrar o juiz, pra ser pressionado. E aí eu falei, não me sinto seguro com eles na rua. Eles ficaram presos, perderam a funcional, ficaram presos por alguns anos. E esse foi um caso pra mim muito distintivo eu perdi, na minha cabeça, eu perdi tudo. Eu não... O que eu passei foi humilhante, o que meu pai passou foi humilhante, eu vinguei meu pai, eu fiquei feliz por vingar meu pai, eu falei, mas eu tenho que voltar a ser quem eu era, que era o cara na faculdade que brigava com a esquerda. Eu falei, vou montar, eu falei que eu montei o MBL. Então esse momento foi um momento que foi fundacional pra mim, eu larguei tudo que eu fazia, aluguei um escritorinho no centro de São Paulo com meu irmão, com um amigo, e de lá surge o tal do Movimento Brasil Livre, que a partir de 2014 inicia as manifestações contra a Dilma, as manifestações pelo impeachment, e aí vira o que se tornou à época o maior movimento político do Brasil. Disso a gente arruma muita briga com o petismo, com o centrão, depois com o bolsonarismo, a gente deu porrada sempre em todo mundo, por isso que a gente sempre foi muito chamado, vocês são esquerdistas. Porque como é que eu sou esquerdista? Se o Flávio Bolsonaro é envolvido em um escândalo de corrupção, isso não me torna esquerdista. Atestar isso só me torna uma pessoa honesta. Mesma coisa se eu atestar um problema com a esquerda. E aí, à época, apanhamos muito, mas eu falei, olha, para ser um grupo político sério tem que ter as ideias próprias, não ficar preso dentro desses dogmas idiotas de direita e esquerda, mesmo me considerando alguém à direita. Ou seja, se uma política funcionar e ela for chinesa ou ela for americana, eu não ligo, o importante é que ela funcione. É isso que me interessa. E temos um próprio partido político. Fundo ali em 2023 ao Partido Missão, ele fica pronto em 2025, batemos todos os recordes de coleta de assinatura, em todos, assim, em quantidade e qualidade, com a menor perda possível. Fundo a segunda maior revista de política e cultura do Brasil, depois da revista Piauí, que chama Revista Valete. Criamos um movimento cultural próprio, e aí me tornei hoje uma espécie de um CEO de um grupo político-cultural, tenho muito orgulho disso, e eu acho que, com base nisso, acho que tem uma historinha aí contada já. Gostou do vídeo? Então curta e se inscreva no canal. Nos vemos em breve.